Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos mais uma vez aqui em Buenos Aires, de novo no bairro do Palermo, com o Thiagão, do Smart Burger. E aí? De Osasco beleza? Para Buenos Aires, hein, Thiagão? É, Osasco Ins, passado. Tem polícia, peraí, não, ambulância. Falou de Osasco. Hoje, então, a gente vai conhecer o Paris Burger, né, Thiagão? Paris Burger é... Promete ser a mais diferente. Cara, a gente tá bem empolgado, não parece, né, com essa jeito de falar, mas a gente tá empolgado. Eu tenho uma notícia boa e outra ruim. A boa é que ele faz um burger bem parecido com a maioria das hamburguerias boas de São Paulo. Um burger mais alto, com ingredientes, muita coisa artesanal, muita coisa diferente. E a ruim é que ele não fala nem inglês, nem espanhol. E eu também não falo nem inglês nem espanhol, mas aí o Fabrício também vai ter que se comunicar por mímica ou hamburguês. O Christophe é francês, ele mal fala espanhol, a gente é brasileiro, vamos ver o que vai acontecer. O que importa é sair um bom hambúrguer. Na língua do burger dá certo. É isso aí. Se vira. Então bora lá. Bom, rapaziada, já invadimos aqui a cozinha do Paris Burger. Estou aqui com o Christophe. Olá, como estás, Christophe? Bien. Bien? Christophe, que é francês. Français, sim. Français? Français. Thiagão, que está ali no fundo. E aí, Thiagão, toma cuidado, tá, com a corpo aqui, que eu passo, ó. Você não passa. Christophe, vamos a tentar nos entender entre el francés, el español y el portugués, sí, pero lo importante es una buena hamburguesa. Okay. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, ¿qué vas a hacer para nosotros hoy? Hoy va a ser dos hamburguesas diferentes. Donc, el primero es el Marais. C'est una hamburguesa con un queso raffiné que está más de tiempo, que le dejaron más de tiempo con un gusto un poquito más fuerte, con una salsa de vino y un demi-glace. Y el segundo c'est le Lyonnais. La hamburguesa lyonnais que es más famoso a Paris Burger, que se vende mucho. C'est con un queso de raclette, con una salsa de fin y hierbas. Muy bien. Creo que entendí todo. Lo que importa es que vamos mostrar. Ok. Puedes hacerlo. E depois o Thiago vai fazer um smash, né, Thiago? Fazer um simples, né, porque... francês... Quantos gramas cada medalhão desse? 200 gramos. 200 gramas. Sí, lo dos. Salzinho. E quais são os cortes da hamburguesa? Ou é segredo? No, la pregunta está bien, no me acuerdo en español cómo se llama. Ah, ok, sin problema, vamos en el Google. Sí, voilà. ¿Cuáles son? Hay una partie de, en español c'est roast beef. Ok. Après hay beef et l'autre c'est una partie que hay grasa. Parce qu'en fait la carne tengo solamente 20% de grasa. 20%. E esse roast beef, nas outras duas hamburguerias que a gente foi, também usavam esse corte. Se não me engano é a 100. El chuck, em inglês. Okay. E el punto de la carne, Cristo? Alors c'est une polémica, entonces ¿por qué? Nosotros acá en Argentina c'est el punto, la gente le gusta bien cocido. Bien cocido. Sí. Après nosotros le gusta cuando son un poquito más, ¿cómo se dice? Al punto. Al punto menos que, voilà. Ok. Tengo la sabor de la carne más y todo, que no es más sabroso. Y todo eso. Para mí prefiero un poco menos cocido. Okay. Pero puedes hacer como estás acostumbrado. Essa é a panceta. La panceta. O Christophe estava contando pra gente que ele veio da cozinha francesa e ele procurou aqui na Argentina fornecedores artesanais que fizessem os queijos mais próximos do que ele costuma ter lá na França. Então, o festival de queijo diferente que tem aqui é incrível. A gente já provou um pratinho ali com vários
Muito legal. Qual é esse aqui? Donc ça c'est, comment ça s'appelle, sabocha, qui est resté pendant à peu près 2 horas. Et Despacito c'est così, Despacito con il vino tinto. Con il vino tinto? Sin azúcar ese. Eso sin azúcar. Sin azúcar. Solamente Cebolla y vino. Vino, bon après un poquito de pimenta, todo eso. Você vê que é o queijo raclette sem a racleteira, então é possível também. A gente está muito acostumado no Brasil, muito por conta do Stunt Burger, do raclette ser na racleteira, mas ele é um queijo normal, ele dá para ser comido de outras formas. Et là on va prendre donc ces cebochas qui sont confites. Confit. Si. Esta gema açúcar. C'est con azúcar. Donc là c'est una salsa de fines hierbas. Donc usa diferentes fines hierbas. Finiabas. Sim. Não sei o que é finiabas. C'est persil, ciboulette, diferentes. ok. Voilà. Et con mostaza et mayonesa. Um molho meio tradicional, assim, com mostarda e alguns temperos e especiarias. Sem miséria. Sem miséria, tudo potente no sabor. Eita! Muy bien. Alors Marès va utiliser una salsa que es una reducción donc de demi-glace con vino y cebolla. Donc pendant mucho tiempo déjalo la 1 hora de cocinar la cebolla con el vino y après le poda con el demi-glace. Ok. El vino. Esse molho eu provei também. Sí, Tá incrível. más una, là c'est más tipo salsa francesa, que adaptó a la hamburguesa. Ya vi bien que todo el queso se pone todo bien. Voilà. Agora, manda bala, Thiagão, faça as honras. Olha o pontinho. É um pontinho. Tava sentindo falta desse pontinho aqui. Vamos ver. É pesado, hein? São muitos sabores diferentes, mas que combinam perfeitamente. Realmente é uma carne mais... Aqui no Paris Burger é um hambúrguer mais suculento, mais ao ponto, né, Thiago? Incrível. Bueníssimo. Mais uma mordida, né? Mais uma? Antes de trocar, já quer mais uma? Vamos, né? Tô curioso com esse queijo aqui. Esse queijo parece ser muito bom. Também super ao ponto, suculentaço. Esse aqui ele é mais suave, né? Aquele lá tem sabores mais fortes. Muito bom, muito bom. Bom, o Thiagão agora vai pra chapa e ele pegou o blend de 200 gramas aqui do Paris Burger. Como é que você vai fazer, Thiago? Você vai separar em dois? Vou. Você vai separar e fazer 2 smash 100. Vou fazer 2 smash 100. Então, É o desafio atrás de desafio na cozinha. Porque o blend dele tem pouca gordura, tem só 20, então o outro smash já vai ser mais difícil. O cheddar dele é um cheddar maturado. O smash vai ser mais difícil de derreter, mas é desafio aí, atrás né? de desafio, é. quem vem de Osasco não tem essa. É, Osasco Wings. Olha aí já. Então vai lá, Thiagão, mete o bronco. Come on, groove it on. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Listo. ¿Puedes probar la hamburguesa de Thiago? Un smash Me parece bien que americano. Sí, una buena pinta. Muy, muy. Con el cheddar y todo, me gusta eso.
Sí. Não son como está, a carne está muy rugosa, é perfeito. Muy bueno. Muito bem. Se o cara falou, tá falado, mano. Cadê o autor? Cadê o autor? Sou eu. Prova aí, Fabrício. Posso também? Então, vamos lá. Mas a gente dá um jeito aqui. Vem por outro lado aqui, ó. Smash com ponto, mano. Desculpa, Marcelo. Ficou bom, hein, Thiagão? A ponte está muito boa. Então agora ele vai fazer mais uns hamburguinhos pra gente levar pra mesa e bater aquele papo. Bom, rapaziada, já estamos aqui, ó, com essa beleza de hambúrguer. A gente comeu ali na cozinha. Agora eu vou comer de novo, né, Thiago? Sim, sempre é bom. Sim, sem problema. Já tô aqui com o meu vinhozinho também, que se vocês repararem é um vinho feito em Mendoza, feito exclusivamente aqui para o Paris Burger. Sensacional, deixa eu dar uma golada aqui, né? Incrível. Christoph, ¿cuánto tiempo hace que abriste el Paris Burger? ¿Y por qué abriste el Paris Burger? ¿De dónde vino la idea de abrir una hamburguesería? En fait, l'intérêt, c'est que ça fait 4 años que ha abierto a Paris Burger. Y la idea está de cambiar un poquito la manera de comer la hamburguesa. Y en fait, el tiempo es que la gente ahora no tengo mucho tiempo por comer a la mediodía. Entonces la gente se va más al restaurante, tengo tiempo por comer, todo eso. En Francia igual, acá también, todo el país. La gente hoy, tienes una hora de comida, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, nada más. Donc c'était hacer una cosa que te parece como una comida más gourmet, con queso diferente, con gusto diferente, que te puede comer en poquito tiempo. Ok. Você consegue trazer, traer la cocina francesa para una hamburguesa en menor cantidad. ¿Sí? En menos tiempo. Sí, en menos tiempo también. Primeiro eu queria saber quais as dificuldades iniciais, porque quando ele provavelmente veio para cá, ele fala francês, pouco espanhol, e ele queria utilizar ingredientes genuínos da França. Então queria saber como que foi para ele conseguir achar fornecedor, para ele conseguir se comunicar e passar para as pessoas daqui da Argentina o que ele queria reproduzir no burger dele, que eu acho que deve ser bem difícil no começo. Primero tiempo es muy complicado de encontrar un proveedor que hace la cosa específica que yo quiero. Ça me prend mucho tiempo. Donc mi hamburguesa, el primero que empieza, tengo solamente 6 hamburguesas. Donc un poquito. Hoy tengo 14. 14. Parce qu'on contrate poquito a poquito proveedor del queso y todo eso. Descubriendo. Que va a hacer que poquito a poquito pueda ofrecer más diferencia. El tema de la cultura de Argentina es muy diferente también de Francia. Entonces hace, par exemple, la hamburguesa con confit de pato. Quand on les hace, nadie me les come. Quelqu'un ne come pato. Sí. En Francia, si tu as una hamburguesa con pato. Sí. En Francia. En Francia, sí. Acá, no. Donc hay cosas que yo cambio de mi manera de hacer probar a la gente. C'est que yo hace la creación de hamburger experimental. El tema es que como que la gente no come mi hamburguesa, que cuando hace un mes una hamburguesa especial, la gente no. Donc yo cambio. No dice a la gente que hay dentro. Dice que es una hamburguesa experimental y que a ellos le comprar si le interesa de descubrir un nuevo sabor y se va a ver quand le come si le gusta o no. Mais ellos le comprar sans saber que hay dentro. Donc comme ça, c'est par exemple l'hamburguesa con un pan de chocolat amer, con queso, confitura de higo, c'est comment ça s'appelle, une estufa, comme une estufa qui est à base de chocolaté et de pimenta, c'est el pato. Et la gente quand le come que no sabe que hay dentro, ah, qué bueno que es. Parce que no sabe que hay dentro. Si lo digo es una salsa de chocolate, pimenta, ah no. Y con eso, finalmente, poquito a poquito, la gente mucho habla de Paris Burger, parce que es muy diferente de todos. Sí. Y c'est comme eso que de boca a boca, la gente viene y après
Todos, o sea, quería ver el probar el hamburguesa experimental. Vamos a ver. Muy bien. Christoph, muchas gracias por dejarnos invadir la cocina y conocer esta hamburguesería que realmente es muy diferente de todo lo que probamos hasta ahora en Buenos Aires. Buenísimo, todo muy buenísimo. Gracias a todos. Graças. Gracias también por la hamburguesa. Tiagão, mais uma invasão com sucesso e um smash burger sensacional ali também. Obrigado. Que honra poder fazer hambúrguer com um chefe francês. Muito bom. Pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui, sensacional, valeu. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com a galera. Siga também Paris Burger no Instagram, Smart Burger no Instagram. Se você que gostou e é dono de hamburgueria, vai lá na ligahelmos.com, a gente vai ter mais umas perguntinhas e conteúdo exclusivo lá para eles, beleza? Valeu, até a próxima.